início do Brasil português. Então, quando a gente fala em história do Brasil, é, tem esse erro de dizer que a história do Brasil começa em 1500, né? É um erro dizer isso, por quê? Porque o que é o Brasil hoje não está só em função do que ocorreu da chegada dos portugueses até hoje, né? Porém, os estudos produzidos são muito poucos do Brasil anterior à chegada dos portugueses, das tribos indígenas. Então, mas tanto é que o nosso material não apresenta nada antes disso, né? O material começa a aula 1 a partir do início do Brasil português, né? Pelo menos a termologia, né, tá usada corretamente, que é falar que aqui está começando a história do Brasil com Portugal, não a história do Brasil, porque a história do Brasil aí vai ser sem limite, né? A partir dos primeiros hominídeos encontrados aqui no território onde é o Brasil hoje, das primeiras populações aí indígenas ou ameríndias, né? Que é a terminologia usada, ameríndias que viviam aqui na América antes da chegada dos portugueses, antes da chegada do europeu como um todo, né? Então, mas quando começa o Brasil português? Também é uma outra questão. Se fala assim, começa em 1500, começa em 1500 com a chegada de Cabral aqui. Né? O que não dá para concordar, dizer que começou agora, é o Brasil colônia. Porque em 1500 o Brasil não é colônia de Portugal ainda, né? A colonização não se inicia assim em 1500. Ela vai ocorrer já 3 décadas depois da descoberta, né? E isso, né? Aqueles que são meus alunos brilhantes vão saber que não começa a colonização em 1500, porque o interesse de Portugal era com as Índias, né? Então o Brasil era, vamos dizer assim, a garotinha feia ali que ficou deixada de lado, né? Porque Portugal já namorava com as Índias. E aí, quando o namoro com as Índias, né? Já que, né, aproveitar o gancho aí, né? Que o Bolsonaro sempre faz metáforas com namoro, né? A Dilma fazia metáfora com vento. Né? A gente vê, Bolsonaro faz metáfora com namoro. Então, o Brasil namorava já as Índias e conheceu o Brasil, deixou o Brasil de lado e continuou o namoro com as Índias. Quando deu água no namoro com as Índias, e aí ele lembrou que tinha o Brasil, e aí começou o namoro com o Brasil. Mas por que, né, não abandonou esse namoro com as Índias? Porque era muito mais lucrativo, as especiarias lá das Índias. Né? As especiarias eram produtos raros, né? O termo especiaria vem de um produto raro que é encontrado em outro país, que é importado de outro país. E, né, especiaria poderia ser algum tipo de tesouro, algum tempero, né, algum tipo de comida. Né, o próprio açúcar era uma especiaria. Então, as especiarias lá das Índias, né, eram caríssimas na Europa. E o português não precisava produzir, fazia apenas o comércio. O português era um comerciante, fazia esse intercâmbio do produto lá da Índia para a Europa e lucrava muito. Então, ele não investia na produção. E quando eles passaram pelo Brasil, eles viram que não tinha nada pronto aqui, não. Os índios não tinham nada aqui para vender, né? Pronto, então eles continuaram essa venda dessa especiaria das Índias. E aí, quando começa a dar água nesse namoro com as Índias, aí eles falam: opa, nós vamos ter que investir lá no Brasil. E só que lá a gente não vai poder só fazer comércio, a gente vai ter que produzir algo. Porém, alguém pode me perguntar, mas eles não pegavam nada daqui, pegavam assim. Era o pau-brasil, que não era produzido, né? Quem tirava esse pau-brasil eram os próprios índios, que faziam uma troca com esses portugueses que passavam aqui nas chamadas feitorias. Feitoria era o lugar onde fazia essa troca do pau-brasil com o quê? Com o que será que eles pagavam? Com dinheiro?
Lógico que não, para o índio não fazia o menor sentido ter dinheiro. Ou seja, para muita pouca gente fazia sentido dinheiro naquela época. O que valia mais era o metal precioso, o metal precioso que valia, porque os estados nacionais ainda não estavam consolidados. E para você acreditar que um dinheiro vale, você tem que ter um estado consolidado para você acreditar que aquele dinheiro, aquele papel moeda emitido por aquele estado vale alguma coisa. Não é assim que as moedas se desvalorizam? As pessoas passam a não acreditar naquele governo e aquele papel moeda passa a não valer nada. Foi o que aconteceu com o Marcos Alemão durante a Segunda Guerra. Não valia nada, nós já fizemos até exercícios com a criança brincando com o dinheiro alemão durante a Segunda Guerra, porque não valia nada. O dinheiro da Venezuela hoje não vale nada, né? Então, dinheiro, papel moeda, a relação que se tem com ele é bem abstrata. Então, você precisa acreditar que aquele dinheiro vale, né? E o conjunto da população precisa acreditar que aquele dinheiro vale. Então, para o índio, você poderia vir com qualquer papel moeda, né? Que não faria sentido para ele. Às vezes nem o ouro fazia muito sentido para o índio. Tanto é que depois, quando começa a descobrir ouro aqui, os índios descobrem ouro, vai lá e mostra para um homem branco onde está o ouro, porque para o homem branco fazia muito mais sentido do que para o índio o ouro. Não que eles não usassem ouro, eles já usavam ouro também, faziam seus ornamentos de ouro, mas não tinham esse interesse tão grande que o homem branco, o homem europeu, tinha por esse ouro. Então, dinheiro não tinha significado nesse período. O que valia era, né, a moeda em si, né, é, tanto é que nós vivíamos um mercantilismo, nós vamos ver aí o mercantilismo, onde o que vale, né, é a quantidade, a riqueza de um país, a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de papel moeda que esse país conseguia acumular. Por isso que se buscava tanto acumular ouro. E nesse primeiro momento não encontrou ouro, porque a gente sabe, você que é meu aluno, você sabe que eles não vão encontrar ouro no litoral. O ouro vai ser encontrado no Brasil, mas no interior do continente, né? Na região de Goiás, na região de Minas Gerais e aqui em Cuiabá. Então, né, para aquele período era muito para o interior. E ir para o interior era difícil, né? Então, a colonização se deu no litoral, como caranguejo, né? A colonização do Brasil se deu no litoral como caranguejo. Primeiro lá no Nordeste, depois vindo para o Sudeste e aí depois indo para o centro-sul do país. Então, e a exploração inicial se deu do pau-brasil nas feitorias. Então, e esse período da exploração do pau-brasil a gente não chama de período colonial, a gente chama de período pré-colonial, ou seja, um período anterior à colonização, em que os portugueses não estão colonizando o Brasil, porque colonizar é você fincar ali naquele lugar, transformar aquele lugar, e eles não faziam isso, eles apenas passavam, trocavam o pau-brasil por quinquilharias que eles traziam, né, que tinham até mais valor do que para o índio, né, para o índio, aquela novidade, o facão, né, o espelho, né, às vezes tinha mais valor do que qualquer um outro produto, dinheiro ou moeda que o português trouxesse. Então eles faziam essa troca. Essa troca se tem o nome de escambo, onde não há envolvimento de moeda. É um produto pelo outro. Então, era na feitoria que se fazia essa troca por esse produto que a gente chama de quinquilharia, que eram produtos que não tinham grande valor, mas que para o índio soava como uma grande novidade, né? É só para a gente ter uma ideia, né? Os produtos que hoje a gente vê, né? O produto quando é lançamento, né? Você paga caro por ele, dali a um mês, ele já não é mais novidade, ele já vale pouco, né? É, e aí você fala, putz, paguei caro e agora já vale só isso, né? É o quê? Por que você pagou caro? Porque era novidade. Depois que deixa de ser novidade, passa a deixar de ter valor. Então, aquelas quinquilharias, para o índio tinha valor.
né? Por quê? Porque para ele era novidade, ele não conhecia. Então ele não tinha essa dimensão, por isso que ele cortava o pau-brasil para o português. E para que serviu o pau-brasil mesmo? Servia para tirar o corante para tingir roupas na Europa, né? Não haviam tintas sintéticas, as tintas tinham que ser naturais e o pau-brasil tinha essa coloração vermelho como brasa, né? Por isso que é pau-brasil. Tem gente que fala, por que chamava pau-brasil? Ah, porque era do Brasil. Lógico que não, né? Brasil, o pau que deu nome ao país, e não o contrário. Então, pau-brasil era assim conhecido porque ele tinha essa coloração vermelha como se fosse em brasa. Por isso, pau-brasil, ou pau em brasa. Então, é essa árvore que vai dar nome ao nosso país e era utilizada para a extração do corante para atingir roupas, né? E muitos índios, né, não entendiam, eles pensavam que os portugueses vinham tão longe buscar lenha, né? E vinham buscar lenha, né? Por quê? Porque eles não compreendiam o que esse por que dava-se tanto valor para essa madeira. Então, no primeiro momento, há um encontro de culturas. O encontro de culturas europeia e a indígena trouxe consequências marcantes para ambos os povos. No entanto, os povos nativos da América, os ameríndios, sofreram de maneira desigual, perdendo suas vidas, famílias, terras, tradições em prol do projeto colonizatório do homem branco. Ou seja, não há um encontro de cultura, há um choque de cultura, né? É o que estava vendo, eles não estão indo ao encontro, estão indo de encontro, né? Há um choque cultural. E aí quem sofre mais é o indígena, né? Que tem as suas tradições destruídas, com o passar do tempo vão ter a sua religião diminuída em relação ao cristianismo. O cristianismo vai ser uma imposição, né, a esses povos indígenas que sofrem, né, com esse encontro de cultura, o choque de culturas, e também nós vamos ter os africanos que também vão sofrer bastante, talvez até mais que os índios, né, porque os índios eles vão estar aqui ainda no seu território, vão poder tentar fugir, ir para outros lugares. Já os africanos que vão chegar num território totalmente desconhecido, que aí eles vão fugir, não vão conhecer o território e não vão poder se organizar, né? Porque o homem branco ele comprava os escravos de várias etnias, né? Então, para produzir essa confusão, né? Nesse grupo de escravos. E, inclusive, é essa confusão que vai fazer a formação do que a gente chama de afro-americano, ou afro-brasileiro, né? Que não tem mais nada a ver com o africano lá da África, né? Qualquer um que se formou-se aqui, ele vai ser totalmente diferente do que dos africanos. Exatamente por quê? Por causa dessa mistura que teve aqui de vários povos vivendo junto. Lá na África, eles vivem separados, são até rivais. Aqui eles tiveram que viver junto e um foi mesclando a sua cultura com a do outro. E aí mesclou com a cultura do português e mesclou com a cultura do indígena, formou algo totalmente diferente que é o afro-brasileiro, que não tem, repito, nada a ver mais com o africano. Características das sociedades indígenas no Brasil. Eram, né, sociedades coletoras e caçadoras, ou seja, viviam como os primeiros grupos lá na Europa, né, antes da Revolução Agrícola, quando nós deixamos de ser caçadores e coletores e passamos a ser produtores do nosso próprio alimento e pastores de animais, né? Passamos a produzir os nossos próprios animais. Então, quando eles chegaram aqui, essas sociedades ainda viviam nesse patamar. Eram coletores e caçadores, mas era uma sociedade já organizada e hierarquizada, ou seja, tinha lá suas hierarquias, né? Ou seja, quem manda, quem obedece, quem faz isso e quem faz aquilo.
Tinha a hierarquia, uma liderança militar que era o cacique, e a liderança religiosa, o pajé. Então, cacique, liderança militar, religiosa, o pajé. E uma divisão sexual do trabalho nas aldeias com os territórios delimitados. Ou seja, né, tinha a função de homem e tinha a função de mulher. Nas primeiras sociedades também a divisão era sexual. Os homens caçavam e as mulheres faziam a coleta, né? As mulheres eram coletoras e os homens caçadores. Não quer dizer que 100% era assim, né? Com certeza na história podemos ter mulheres que eram caçadoras e homens que se dedicavam à coleta, mas em regra geral, né, o homem caçava e a mulher fazia a coleta. E nessas sociedades indígenas também era assim. Como eu disse lá no início, o mercantilismo era o modo de produção, né? Então, o que é o mercantilismo? Conjunto de práticas econômicas organizadas pelo Estado que objetivam o enriquecimento. E qual que são esses conjuntos de práticas? Um deles é o metalismo, ou seja, buscar a maior quantidade de metal precioso para enriquecer a nação. Porque o que dizia que uma nação era rica? Não eram suas reservas de dólar, né? Nem pensar, né? Era, né? Nem tinha ainda Estados Unidos da América. Era, então, o que falava? Ah, minha nação é rica pela quantidade de ouro que ela tinha acumulado. Ou metal precioso, né? Ouro ou prata. Então, qual o nome que a gente dá? Metalismo. Então, o modo de produção é o mercantilista, onde busca fazer comércio, onde não envolve a produção de mercadoria, e sim o comércio. E o acúmulo de metal precioso, que a gente dá o nome de metalismo. As principais ações do Estado mercantilista são busca de balança comercial favorável, ou seja, aquela coisa de fazer o comércio, de buscar comprar de alguém mais barato para vender mais caro. Valorização das atividades comerciais em detrimento das produtivas, isso que fez com que o Portugal não se interessasse pelo Brasil no primeiro momento, porque já tinha essa relação com as Índias. Se fosse aqui no Brasil, ele teria que produzir. Ele percebeu que teria que produzir, e foi o que aconteceu. Quando inicia-se a colonização, nós temos que passar a produzir o açúcar. Lá nas Índias, eles não produziam. Então, essa característica do mercantilismo foi que fez com que o Portugal não se interessasse por Brasil no primeiro momento. Protecionismo alfandegário, né? Isso existe até hoje, protecionismo alfandegário, que é você criar impostos, criar barreiras para produtos importados para proteger a produção ou o produto que você produz. Né? Nós estamos vivendo o início aí dos estados, do Estado-nação, formação das monarquias modernas. Então, há um protecionismo alfandegário para o produto daquele país, né? Financiamento, o financiamento, né? Lógico, aí entra a importância da formação do Estado. O Estado é ele que vai financiar. Então, quais são as nações que vão sair na frente nessa corrida aí das grandes navegações e vão enriquecer nesse primeiro momento? São aquelas que se conseguiram se organizar enquanto Estado-nação primeiro, né? O exemplo foi Portugal. Por que Portugal saiu primeiro na frente da Espanha? Porque Portugal conseguiu expulsar os mouros, os islâmicos, antes que a Espanha. Né? Então, por isso que Portugal foi pioneiro, né? Foi o primeiro Estado-nação organizado. Aí depois veio o espanhol, né? Por que Colombo, que era um italiano, navegou pela Espanha? Porque ele precisava do financiamento do Estado-nação. E aí, na Itália, ele conseguiria? Não, a Itália, enquanto Estado-nação, ela é muito recente. A Itália era toda fragmentada em várias nações, né? A unificação da Itália e da Alemanha foi tardia. Então, por que Colombo navegou pela Espanha? Porque a Espanha já tinha um Estado-nação organizado que financiou
essa viagem de Colombo. Então, você precisa ir, ó. Então, tem essas várias características, né? Atividades comerciais, desenvolvimento produtiva, protecionismo alfandegário, financiamento pelo Estado, organização e incentivo às grandes navegações, que foi isso que eu acabei de frisar para vocês. Então, as grandes navegações vão sendo incentivadas, é uma característica do período, por quê? Né, eles estão tendo a descoberta. E qual que é a grande diferença das grandes navegações desse período para as anteriores? As anteriores eram ali no mar Mediterrâneo, eles se baseavam ali no mar Mediterrâneo. Tanto é que quando os romanos eles tomam o mar Mediterrâneo, eles chamam de Mare Nostrum, né? E para eles, eles tinham conquistado o mundo inteiro, porque para eles o mundo era ali o entorno do mar Mediterrâneo, né? Bem sonhava o que tinha lá no Oceano Atlântico, né? Existiam muitas histórias, muitas lendas, muitos mitos sobre o que poderia se encontrar nos oceanos, né? Grandes feras que engoliam as embarcações numa bocada só, ou que ia chegar no lugar, ia ter um precipício, né? Ia cair, né? Os terraplanistas, né? Muita gente acredita nisso ainda, hein? Inclusive, se você vê os mapas daquele período, né, vai ter os desenhos ali dos monstros no oceano. Então, eles se preocupavam muito com isso e navegavam somente ali no mar Mediterrâneo. E aí, depois, com essas grandes navegações, eles começam a circunnavegar a África. Então, começam a tomar coragem, mas eles vão navegando na costa da África. Não vão para o oceano aberto. Quem que vai ir para o oceano aberto metendo a cara, vamos dizer assim? Vai ser o Cristóvão Colombo, que ele vai ter essa certeza de que o planeta não é como uma tábua, e sim uma esfera, e ele vai navegar para, para o Ocidente com o objetivo de chegar no Oriente, chegar nas Índias. E por isso que quando ele chegou às Américas, ele chamou os nativos aqui de índios, porque ele acreditava ter chegado às Índias e não ter chegado a um novo continente, e morreu sem saber que tinha chegado a um novo continente. E foi desvalorizado também, tanto é que quem fez mais pesquisas aqui nesse continente foi o outro navegante chamado Américo Vespúcio, e por isso que o continente ganhou o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio, e não de Colômbia, em homenagem a Colombo. E, inclusive, Colombo também acreditava que teria chegado ao paraíso na Terra, porque acreditava-se que existia um jardim do Éden. E Colombo acreditou também que o lugar onde ele tinha chegado ali na América Central, pela natureza exuberante e tudo mais, era o paraíso na Terra. Quem quer entender mais sobre isso pode assistir aquele filme do Colombo, era 1492, A Descoberta do Paraíso. Mostra bastante, é bastante rico esse filme em informações. Tem a parte que o Colombo está mostrando o horizonte para o filho dele, com uma laranja dizendo que é assim, mostrando o navio sumindo lá no horizonte, o mastro ficando, né, mostrando que a Terra é esférica, né? Tem uma parte que mostra o Colombo, um padre dizendo para o Colombo parar de falar dessas coisas, porque tinha gente morrendo por causa disso. Tem uma cena da Inquisição matando as pessoas. Então é um filme bastante rico que vale a pena assistir. O antigo sistema colonial, caracterizado pela relação entre metrópole e colônia, na qual a colônia deve servir à metrópole e partir dos princípios mercantilistas. Tudo isso que a gente viu anteriormente: balança comercial favorável, o Estado ali, né, relações comerciais em detrimento das produtivas. Então, essa relação de dominação é estabelecida a partir do pacto colonial, ou sistema colonial, ou pacto metropolitano. Então, pacto é o quê? É um acordo, não é nada aí com, né, uma coisa ruim, né? Tem gente que fala pacto e já pula lá atrás. Então, pacto é um acordo. E esse acordo, lógico, né, fazia com que a colônia obedecesse e a metrópole mandasse.
Então, e esse pacto vai acabar só quando a família real portuguesa vir para o Brasil em 1808. Dentre uma das características desse pacto estava que aqui na colônia não poderia haver indústrias, né? Então, aqueles que quisessem produzir algo aqui eram proibidos. Por quê? Porque a colônia não era lugar de produzir nada, a colônia era lugar de receber mercadorias da metrópole, né? E produzir matéria-prima. Então, e essa característica a gente carrega até hoje. Até hoje nós temos essa característica de país produtor de matéria-prima.